Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus no teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, dia 11 de maio, estamos aqui 131 dias lendo esta palavra de Deus, a Bíblia Sagrada na versão King James 16:11, estudo Roman, abençoando vidas através da leitura da palavra de Deus. Eu convido você a nos seguir nas nossas mídias sociais, canal do YouTube Pastor Antônio Filho, Instagram Pastor Antônio Filho, Facebook Antônio Ferreira Filho e o WhatsApp, sinalzinho de mais, código 55 DDD 99 e o número 981434449, e você vai ser abençoado não somente com a leitura da palavra de Deus que nós fazemos diariamente, mas também com as nossas orações da fé, com a nossa palavra de sabedoria, enfim, tudo aquilo que nós colocamos, postamos, nossas pregações, ou seja, a nossa igreja online que está para abençoar a sua vida. Papel e caneta na mão e vamos às referências bíblicas da leitura de hoje. Atos capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Juízes capítulo de número 13 e o livro de Jó de número 41. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra. Que o Teu Espírito agora nos conceda a Tua sabedoria do alto, para que possamos entender, compreender e assimilar a Tua palavra no nome de Jesus. Abre em Atos capítulo 20, versículo 1. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E tendo passado pelas regiões, lhe dando muitas exortações, veio à Grécia. E ali permaneceu por 3 meses, quando os judeus lhe fizeram ciladas. Estando prestes a navegar para a Síria, ele propôs retornar através da Macedônia. E acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia e de Tessalônica, Aristarco e Secundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e da Ásia Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, esperaram por nós em Troade. E nós navegamos de Filipos depois dos dias de pão ázimos, e fomos ter com eles em Troade depois de 5 dias, onde permanecemos por 7. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo navegava para eles, pronto para partir no dia seguinte. E continuou seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. Havia um certo jovem chamado Eutico, assentado numa janela, caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo. Caiu do 3º andar e foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois esta vida está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo, até o romper do dia. Então ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. E nós, indo à frente até o navio, navegamos até Assos, onde pretendíamos receber Paulo, porque assim ele ordenara, querendo ele ir a pé. E quando nos encontrou em Assos, nós o tomamos e chegamos a Mitilene. E navegando ali, chegamos até o dia seguinte de fronte a Quios. E no dia seguinte chegamos a Samos. E tendo permanecido em Trogílio, no dia seguinte chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado navegar por Éfeso para ele não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para, se possível, estar em Jerusalém
no dia de Pentecostes. Livro de Juízes, capítulo de número 13. E os filhos de Israel fizeram mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Damitas, cujo nome era Namoa. Esposa era estéril e não dava luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e disse: Eis que agora tu és estéril e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, agora guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma coisa impura. Pois eis que conceberás e darás à luz a um filho. Nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então veio a mulher e contou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, muito terrível, mas eu não lhe perguntei de onde era, e tampouco ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e agora não beberás vinho, nem bebida forte, tampouco comas nada impuro, porquanto a criança será um narizeu para Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Namoa suplicou a Deus e disse: Ó meu Deus, permita que o homem de Deus que me enviaste venha novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer à criança que haverá de nascer. Então Deus atentou para a voz de Namoa, e o anjo de Deus veio novamente à mulher enquanto ela estava sentada no campo, mas Namoa, seu marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e mostrou ao seu marido e lhe disse: Eis que o homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Namoa se levantou e foi após a sua esposa e veio até o homem e lhe disse: És tu o homem que falou com a mulher? E ele disse: Sou eu. E Namoa disse: Ora, que as tuas palavras se cumpram. Como devemos encaminhar a criança, ou como devemos proceder com ela? E o anjo do Senhor disse a Namoa: De tudo o que eu disse à mulher, que ela se guarde. Ela não deve comer de qualquer coisa que venha da videira, nem a deixe beber vinho ou bebida forte, tampouco comer qualquer coisa impura. Tudo que lhe ordenei que ela observe. E Namoa disse ao anjo de Deus: Rogo-te, permite que detenhamos e que tenhamos preparado para ti um cabrito. E o anjo do Senhor disse a Namoa: Mesmo que me detenhas, eu não comerei do teu pão. E se quiseres oferecer uma oferta queimada, deves oferecê-las ao Senhor. Porque Namoa não sabia que ele era um anjo. E Namoa disse ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando os teus dizeres vierem a se cumprir, possamos prestar-te honra. E o anjo do Senhor disse: Por que perguntas o meu nome, vendo que é secreto? Assim Namoa tomou um cabrito com uma oferta de alimento e ofereceu sobre a rocha ao Senhor, e o anjo agiu maravilhosamente. E Namoa e sua esposa o observaram. Pois sucedeu que, quando a chama cobriu o altar em direção ao céu, o anjo do Senhor ascendeu do altar na chama. E Namoa e sua esposa olharam e caíram sobre a sua face em terra. Mas o anjo do Senhor não apareceu mais a Namoa e sua esposa. Então Namoa soube que era um anjo do Senhor. E Namoa disse à sua esposa: Certamente morreremos porque vimos Deus. Porém sua esposa disse: Se agradasse ao Senhor nos matar, ele não teria recebido uma oferta queimada, uma oferta de alimento das nossas mãos. Nem teria nos mostrado todas estas coisas, tão pouco teria nos dito neste dia coisas como estas. E a mulher deu à luz um filho, e pôs o nome de Sansão. E a criança cresceu, e o Senhor o abençoou.
O Espírito do Senhor começou a movê-lo por vezes, no campo de Dan, entre Zorá e Estol. Livro de Jó 41. Podes tu fisgar o Leviatã com um anzol, ou a língua de um cordão com teu deixas cair? Podes tu pôr um anzol no seu nariz, ou furar a sua mandíbula com um espinho? Fará ele muitas súplicas a ti, falará a ele as tuas palavras suaves a ti? Fará ele um pacto contigo, ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como um pássaro, ou prenderás por causa das tuas donzelas? Fará dos teus companheiros um banquete para ele, ou repartirão entre os mercadores? Podes tu encher a sua pele com ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele e lembra-te da batalha, e não o faças mais. Eis que a esperança dele é vã, não será alguém humilhado só de vê-lo. Ninguém é tão feroz que o ouse atiçá-lo. Quem então é capaz de ficar em pé diante de mim? Quem me precedeu para que eu devesse retribuí-lo? Ou que quer que seja debaixo de todo o céu é meu. Eu não esconderei das suas partes, nem seu poder, nem sua graciosa proporção. Quem pode descobrir a face da sua vestimenta? Ou quem pode ir a ele com sua rédea dobrada? Quem pode abrir as portas da sua face? Seus dentes são terríveis ao redor. Suas escamas são como um orgulho, fechada juntamente por um selo apertado. Ela é tão próxima a outra que nem o ar consegue passar entre elas. Elas se ligam umas às outras e ficam juntas de maneira que não podem ser separadas. Através das suas necessidades uma luz brilha, e os olhos são como pálpebras da manhã. Da sua boca saem tochas e centelha de fogos escapam. Das suas narinas saem fumaças, como saem de uma panela fervente ou de um caldeirão. O seu fôlego acende os carvões e uma chama sai da sua boca. No seu pescoço permanece a força e a tristeza se transforma em alegria diante dele. Os flocos da sua carne estão juntos, são firmes neles mesmos, e eles não podem ser movidos. O seu coração é firme como uma pedra, sim, duro como um pedaço da nó interior. Quando eles se levantam, os poderosos tremem, por causa das rupturas eles se purificam. A espada daquele que lhe tocar não consegue impedi-lo, nem a lança, nem o dardo, nem a malha de ferro. Ele considera o ferro como palha e o bronze como pau podre. A flecha não pode fazê-lo fugir, e as pedras das fundas lhes tornam como restolho. Os begalhões são contados como restolho, e ele ri do brandir da lança. Pedras afiadas estão debaixo dele, ele espalha coisas pontudas e afiadas sobre a lama. Ele faz o abismo ferver como uma panela, ele faz o mar como uma panela de unguento. Ele faz brilhar um caminho após a si, alguém lhe pensaria como o abismo ficou grisalho. Sobre a terra não há quem lhe compare, a quem tenha sido criado sem medo. Ele completa todas as coisas altivas, ele é um rei sobre todos os filhos do orgulho. Vamos fazer agora a oração da fé. Incline a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora, orando em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos todo o mal, toda enfermidade, toda doença emocional, física e psicológica, meu Pai. No nome de Jesus, cura o teu filho. Do alto da cabeça à planta dos pés, nenhum vírus, nenhuma bactéria, Senhor, se detenha na frente do nome de Jesus. Abre uma porta nesse dia para o teu filho e para a tua filha, seja na vida financeira, na vida emocional, na sua casa, enfim, opera milagres agora, no nome de Jesus. Pegue a sua água, tome, beba dela e receba o refrigério de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, no nome de